Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado, acompanhando a nossa programação. Nós queremos te acolher, nós queremos convidar você a sentar nessa mesa hoje, porque nós temos uma convidada muito especial. Realmente um grande presente para o Santo Flow e para todas as mulheres, todas as mães, todas as famílias que acompanham o nosso trabalho. E com alegria que a gente recebe a fundadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, a Ângela Abdo, aqui no nosso Santo Flow Podcast. Que presente para nós, aqui diretamente do Crescer, em Campina Grande, do estúdio da comunidade São Pio X, receber aqui a nossa querida Ângela Abdo. Bem-vinda ao Santo Flow. Obrigado, Guto. Também é um presente para mim estar aqui conhecendo e vivenciando com vocês, tanto a comunidade quanto o Santo Flow. Olha, a conversa hoje você não vai ficar só para você. Pega agora esse link, compartilha para o maior número de pessoas que você puder. Pelo menos aí 5 pessoas no WhatsApp, 5 grupos. Faz isso agora, porque a história de vida e também vamos falar sobre o movimento que já transforma e faz explodir amor de mãe pelos filhos, pela família no Brasil e no mundo inteiro. E eu quero convidar você a compartilhar essa live e trazer realmente a sua vida aqui para participar do nosso podcast. Ângela, que alegria falar com você. E eu vou dizer uma coisa, o movimento Mães que Oram pelos Filhos, né? Muita gente já havia falado, Guto, leva a Ângela, leva a Ângela, leva a Ângela. E muita gente falando e tudo. Mas antes de falar do movimento, vamos falar de você. Você é natural de onde? Nasceu em família católica? Como que é? Eu sou mineira, sou mineira, nasci em Caratinga, Certo. que é uma cidade ali perto de Valadares, né, que todo mundo conhece. Com 5 anos eu fui para Santos Dumont, que é pertinho do Rio de Janeiro, ainda mineira, e eu casei com 17 anos e fui morar em Patinga, que é uma siderúrgica, meu marido é engenheiro, e nós ficamos ali onde eu tive 2 filhos, a Vanessa e o Ângelo. E por uma questão de Deus, que eu falo isso, meu marido recebeu um convite para ir fundar a Companhia Siderúrgica de Tubarão, em Vitória. Entendi. E eu tinha passado lá na lua de mel, Guto, e tinha dito que era a última cidade do mundo que eu queria morar. E aí, mas os meus pais estavam mudando para Vitória e eu considerei a possibilidade e hoje eu sou apaixonada com Vitória, tanto que meu marido aposentou e a gente não voltou para Minas mais. Então eu falo que eu sou capim mineiro, capixaba com mineiro. Com mineiro, que maravilha. É isso aí. Nasceu em família católica? Como que foi o início da vida? Minha família sempre foi católica, uma família muito estruturada, porque isso às vezes não é muito comum, né, você ter uma família muito estruturada, mas de origem libanesa. Então nós éramos criados em modelo tribal. Então, os tios mandavam, todo mundo era comandado ali pela matriarca, né? E isso impactou muito na minha vida, porque eu sou muito coletivo. Eu estou sempre em grupo, eu estou podendo, sempre juntando as pessoas. Quando eu estou num palco, eu abro espaço para um monte de gente, porque foi o meu aprendizado. E mesa grande, lotada de comida, porque em casa de libanês, comida não falta. Olha só. Mas o meu pai rezava o terço, a minha mãe era de missa diária, mas o meu grande exemplo católico é a minha avó. Olha só. A minha avó, o marido abandonou quando meu pai tinha 2 anos de idade e ela branqueou o cabelo da noite para o dia. Ela era 21 anos e ela ficou com o cabelo branco da noite para o dia. E ela me ensinou 2 coisas importantes. Primeiro, que ela nunca falou mal do meu avô, porque ela falou, ele foi honesto. Ele disse que tinha outra e foi recomeçar a vida. E meu avô morreu com a segunda esposa. E a segunda foi a igreja. Ela ia todos os dias à missa. O joelho dela era aquele joelho feio de quem vive ajoelhado. E isso me chamou muita atenção, porque ela foi uma das mulheres mais bonitas que eu já conheci. Olha só. Viajou o mundo todo depois, mas sempre foi de muita oração.
desafinada para cantar. Porque, nossa, na igreja ela quase me matava de vergonha. Imagina, adolescente, aí com a tua avó lá vai começar a cantar desafinada. Era assim. Sim. Mas ela nunca teve vergonha disso. E quando ela morreu, eu não pude ir ao enterro. E a única coisa que vinha na minha cabeça era isso. Quem vai rezar agora pela família? Olha só. E foi aí, eu tinha uma participação de igreja. Meu pai sempre obrigou a família ao terço diário. Tanto que eu odiei terço durante muitos anos da minha vida. Porque era ali, firme. Mas ele segurou a família naquele terço. Eu era de grupo de jovens, depois casei. No primeiro mês de casado, levaram a gente para fazer encontro de casais. E no mês seguinte eu já estava coordenando. Quando nós fomos para Vitória, o que fez com que eu tivesse uma adaptação muito forte numa terra estranha foi o encontro de casais. O SCC mesmo, tradicional. O SCC tradicional. Certo, o SCC, certo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a renovação carismática. E a minha casa virou uma comunidade, não uma comunidade de vida, mas era uma comunidade eclesial no modelo de renovação. Entendi. Então, ali nós tínhamos a segunda, a partilha da palavra, terça-feira era preparação de primeira comunhão. Eu sei que ele bateu na minha porta, o padre Alfonso Pastore, claro, que foi o fundador do SCC. Então ele mesmo que esteve... Que esteve na minha casa. Caramba. Bateu na porta e falou uma frase que eu nunca me esqueço: a paz esteja nessa casa. E eu toda bobona falei, nossa, agora a paz vai reinar. Aí ele virou para mim e falou, eu preciso da sua garagem. E meu marido também é de família muito católica. Na hora ele falou, claro, o que o senhor precisa? Preciso de uma mesa com umas cadeiras. E eu acreditei que era só aquilo. Só que ele começou a puxar, me trouxe para o curso da palavra, não sei o quê. E aí ele falou que era para mim ir numa experiência de oração. E eu repousei no Espírito sem saber o que estava acontecendo. Então o padre Afonso Pastore, querendo ou não, ele tinha uma proximidade ou conhecia o movimento carismático? Ele conhecia... Ele indicou isso? Ele conhecia, mas ele tinha um modelo de renovação dele. Tá. Mas ele indicou para que você fosse para essa experiência de oração. E eu tive um repouso no Espírito sem saber o que era. Olha só. E aí voltei, porque ele via o meu processo de liderança. Sim. E aí eu voltei e ele falou, olha, eu quero que você assuma o curso da palavra. Eu não sabia a diferença entre Corinto e Corinthians. Eu achei que era a mesma coisa. Depois me explicaram que era um time e uma comunidade. E aí ele preparava a gente para o mês seguinte e a gente ia. Se alguém fizesse uma pergunta fora daquilo, a gente dizia, essa aula eu não assisti ainda. Sim. Mas aí ele começou, daí ele usou minha sala para catequese. Quando eu vi, ele tinha tomado minha casa. De paz mesmo, eu não tinha mais nada. Mas a paz de Deus entrou no meu coração. E o meu marido, que não abria a boca, ele pedia ele para fazer uma sopinha, que meu marido gosta lá da cozinha. Ele é chefe de cozinha. E uma sopinha, e quando acabava a sopinha, ele falava, vamos lá fora. Meu marido não era homem de falar que não ia, né? E aí ele começou a pregar e realmente a minha casa ficou 12 anos como comunidade, porque a gente se encontrava, tudo acontecia durante a semana, em cada comunidade, de 2 em 2 ruas era uma comunidade. Foi lindo, foi uma experiência maravilhosa. Eu hoje teria algumas restrições, porque meus filhos ficaram sem nenhuma intimidade na casa, né? Sim. Porque eles chegavam e a casa estava sempre lotada de gente. A minha sorte que eram 2 andares, eles subiam, então a parte de cima eles tinham privacidade. Mas eles nunca chegavam lá em casa que não tivesse ninguém. Que coisa. Agora, a sua juventude era uma juventude próxima da igreja ou depois de casar você emergiu com mais potência? Eu diria para você que a minha juventude foi de igreja, a minha vida de encontro de casal foi de igreja, mas na renovação a minha vida passou a ser de Jesus. Olha Existe um divisor aí. Eu vejo que até
esse momento, eu servia um Jesus que eu não conhecia. Certo. A partir da renovação, eu comecei a servir um Jesus que eu conhecia. E a partir do movimento de mães, eu sirvo um Jesus que eu amo. Olha que Faz coisa diferença. mais bonita. Com certeza. Agora, uma curiosidade. O seu bisavô era libanês? Não. A minha avó já era libanesa, Ah, vindo tá. do Líbano. Vindo do Líbano. Vindo do Líbano. Ela veio grávida da minha mãe. Então só se falava o árabe. E meu pai é judeu alemão, né? Fugido da Alemanha, o meu bisa. O bisa. Agora, a sua avó, então, com a experiência dela no Líbano, era de católica ortodoxa, ou não? Desculpa, a minha avó é a avó paterna, que foi meu grande Tá. exemplo. A minha avó materna... É que era libanesa. Que era libanesa. A minha avó era italiana. Ah. Italiana casada com judeu. Eita, uma mistura a família inteira, né? Nada de brasileiro, mas fora disso foi uma mistura. Quantos irmãos que você... Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Eu sou a terceira das meninas e depois de mim veio um menino que era o grande sonho da família libanesa, né? Ter um filho homem, né? É redundante, mas é assim que Entre eles os falam. seus irmãos, sempre você foi essa mais comunicativa, desde pequena e adolescente se destacava por ser mais comunicativa, mais espontânea. Se falava disso no início da sua juventude? Minha mãe disse que eu nasci rindo, mas na realidade eu nasci dizendo que eu venci, porque ela não queria outra menina. Ah, porque queria um menino. Queria um menino. Eu era a terceira menina. Imagina, uma família de libanesa. E não tem o homem. E não ter o homem. Né? Eu fui a terceira menina. Então, dentro de um processo terapêutico, né, eu descobri que toda essa minha liderança veio porque eu prometi a ela que eu seria uma grande mulher. Eu só não tinha consciência disso porque foi um voto secreto, né? Fui descobrir lá na terapia com 30 anos de idade. Olha né? só. Numa regressão que foi feita. Mas agora, só uma curiosidade, na ADI? Foi daí. Ah, tá. Outra coisa, mas você tinha essa consciência que, tipo assim, meio que não queria mesmo, assim, uma outra menina? As pessoas falavam, você percebia, comentavam, ela disse depois... Não, para você ter noção, ela fala que eu nasci rindo, porque e a minha parteira falou que o próximo era menino. Eu fui muito amada. Isso é uma coisa assim que minha mãe me trouxe um trauma sério com relação a essa questão. Mas eu me senti muito amada, porque o meu pai foi o único parto que ele assistiu. Tanto que no momento da regressão, aquela luz que vem do amor, eu senti plenamente. Então, isso eu senti muito amada. E depois que eu nasci, a minha mãe sempre teve uma relação legal comigo. Mas eu tinha muita dificuldade com ela. E eu fui resolver isso já com 60 anos. Tem pouco tempo. Foi quando eu escrevi o livro sobre regressão, sobre rejeição. Sim. E superação. Caramba. Que aí eu entendi que ela não tinha culpa na história, porque eram 3 meninas, né? Talvez se eu tivesse no lugar dela, eu também queria um menino. Só que isso mexeu muito com a minha forma de ser. Não mexeu com a minha sexualidade por causa do amor do meu pai. Mas na minha forma de ser, eu tinha essa questão de vencer. Mas você percebia ou ela chegava a externar isso? Ou a família comentava? Não tinha comentário. Eu dizia que eu não me sentia amada. Tanto que naquela fase de adolescência, Sim. eu procurei para ver se eu era adotada, Certo, documento, certo. entendeu? O sentimento, por isso que a memória, né, uterina, eu sou psicanalista, muito a gente sabe que isso é muito sério. Então, eu tinha a memória que existia uma rejeição. Caramba. Entendeu? Mesmo sem ter escutado da sua mãe, olha, eu não desejava. Não, nunca teve isso. E assim, uma família muito amada, Sim, aquela sim. coisa muito grande. A única coisa que eu percebia é que quando eu estava num lugar estranho, que ela não me esperava me encontrar, ela vinha e falava muito prazer, e chegava em mim e falava muito prazer. Aí eu falava, mamãe, sou eu. Aí ela assustava e quem estava ao redor achava que era uma brincadeira entre a gente. Mas eu, num ambiente estranho, ela tinha dificuldade de me reconhecer. Porque eu acho que eu não sou
protótipo de filha para ela. Porque as minhas irmãs eram do lar e eu já quis estudar. E o meu pai sempre me apoiou. Onde não tinha, por exemplo, possibilidade de menina estudar em colégio misto, eu estudava em colégio de freira. Sim. O meu pai pagou um rapaz o terceiro ano dele para ele poder me acompanhar, porque eu queria fazer medicina na época. Então, eu fiz o pré-vestibular, que a gente chama hoje, né? O cursinho, onde não tinha nenhuma mulher. Olha e só. O rapaz ficava comigo. Isso para ela deveria ser. Não, então era tudo ao contrário. Ela gostava de joia, que o libanês gostava Sim. de joia. Eu não gostava mais de saia, eu só gostava de calça. E depois isso ficou explicado, né? Porque sim. que eu era toda muito seca. Tudo que era de menina laça, eu não aceitava. Entendi. Entendeu? Você afirma sobre a importância das mães terem cuidado do processo de gestação em relação, tipo, a não comentar com o outro, tipo assim, eu queria que fosse um menino, mas eu tô com medo de ser uma menina, ou criar uma expectativa de sexo masculino e nascer do sexo feminino, de que a mãe tenha esse cuidado na hora da gestação. Então você afirma que isso ali fato. no útero, É fato. no útero pode atingir e traumatizar a criança. E eu vou te afirmar por quê. Quando eu fiz, eu não acreditei em algumas coisas, porque minha mãe, ela nunca confirmou a história do útero do momento do parto. Ela falava, não, isso não é verdade, eu te amo e tal. E eu levei a minha filha. E foi muito interessante, porque eu participei com ela. E aí ela falou uma frase que me chocou, porque eu nunca tinha falado com ninguém. Na hora do parto da minha filha, o cordão umbilical ficou em volta do pescoço e enforcava, ela não conseguia nascer. Naquela época você não tinha ultrassom nem nada, né? Minha filha já tem 47 anos. E aí, interiormente, eu não sabia, mas ela sentou para morrer. Quando eu senti que ela perdeu a força, eu falei, filha, eu vou viver para mim e para você. Você vai viver. E foi aonde que eu falei com o médico, está acontecendo alguma coisa. Sabe um diálogo interno? Sim. No dia da regressão, ela falou exatamente essa frase. Sabe quando você pula na cadeira? Porque eu lembrava da minha frase, mas eu nunca lembrei de verbalizar isso para outra pessoa. Até porque ela nasceu, deu tudo certo, só que ela era muito insegura. E aí, com a regressão, ela achou o nó. Então, eu digo, e a gente que trabalha com oração de cura, a gente sabe o quanto que uma palavra de uma mãe, tanto de bênção quanto de maldição, tem. E eu fui vestir vestido mesmo, assim, depois que eu fiz todo esse trabalho comigo. Porque é uma coisa natural, você não gosta, você se sente melhor. E até hoje isso é uma coisa em mim, eu não gosto de muito penduricalho, eu sou mais seca, né, gente? Para ficar chique, a gente fala, eu sou clean, né? Não gosto de muito rosa-choque, mas é fundamental. E profissionalmente eu também afirmo que a relação de mãe e filha, para alguns autores, começa inclusive na forma de relação. Porque é a partir do encontro do espermatozoide com o óvulo. Que coisa, hein? Agora, só para dizer para o pessoal, essa questão que fala regressão é importante dizer, não é? Existe em Minas Gerais, não é, a ADI, não é? Que não sei se a ADI é um método, não é? É um método criado por uma psicóloga da PUC, eu acho que é PUC a dela, e hoje ela já é falecida, e o bonito é porque Jesus Eucarístico fica exposto o tempo todo. É um método católico. É um método católico. Isso. Então, tá? as pessoas que se não, interessarem... E não quer dizer que é de regressão de outras vidas, não é nada disso. Regressão de espiritismo, não tem nada... São profissionais, né? É uma volta que você faz na sua história. São psicanalistas católicos. Na realidade, não é a psicanálise, né? Eles são terapeutas. Católicos. Né? A maioria dos padres fazem, por exemplo, no Espírito Santo. Em muitos seminários os são obrigatórios. são obrigatórios. Isso é maravilhoso, né?
E então, quem se interessar, pô, assim, ADI, a regressão é feita através do processo de hipnose? Não, é feito, você vai trabalhando com aparelhos, né? E aí depois começa o que você lembrou e vai todo É o lindo processo. demais. É muito bonito. Quem se interessar depois procura, né? Mas só pra dizer que não é regressão de outras vidas, não, É. tá certo? A vida é Senão só acha uma que mente, senão o pessoal fica é só essa regressão. mesmo. E Regressão. já dá para rir e para chorar. Ô, Ângela, então você conhece a renovação carismática em que ano e como foi essa experiência? Em 91, né? Eu nem sabia que era renovação, para te falar a Mas foi a verdade. experiência que o padre Afonso pediu pra você Para ir. que eu fosse. Depois eu voltei, começou. O meu pai foi curado de um câncer. E Padre Alfonso era famoso, né, como canal de graça, só que estava numa época que os padres estavam com problema com ele, com ciúme, aquelas coisas que pinta aí. E aí a minha mãe falou, pede para ele rezar. E eu não tinha ainda intimidade com o Entendi. Padre Alfonso. Talvez por isso eu abri minha casa tão espontaneamente, né? E aí ele disse para a minha mãe, falou assim, vai lá e pede. Eu falei, mamãe, esse padre é muito grosseiro. Se ele me fizer uma falsificação, eu vou dar um pinote, porque meu gênio era o pior possível. E aí eu cheguei perto dele e falei, padre, meu pai está com câncer, o senhor pode rezar? O Guto, ele botou a mão, fechou o olho e tirou. Eu, com a minha prepotência da época, eu virei e falei, nossa, o coração me churuca. Sabe assim, quando você fala? Sim. Oração me churuca. E até eu não entendia muito o processo do dom de cura. E aí, papai foi embora para casa dele, eu vim para minha, de manhã o telefone tocou, o papai falou, minha filha, eu fui curado. Falei, como assim? Ele tinha um câncer de cigarro e aquilo queimava noite e dia. Noite e dia. Era tudo vermelho, Meu Deus. o câncer. Eu falei, eu não sinto mais nada. Eu falei, como assim? Nada. E eu sou da área hospitalar, então eu tinha levado em vários oncologistas e a gente não conseguia um tratamento nem paliativo. Ele amanheceu curado. Então, eu tinha uma referência boa do padre, porque ele tinha curado. Na realidade, eu dizia, ele tinha curado meu pai, né? Até eu entender que era num canal de cura. E aí eu comecei primeiro nessa coisa, depois, olha quando Deus quer pescar, né? Eu estava com uma sobrinha com um problema de estômago muito sério, e eles falavam que tinha missa de cura. Era campal, vi um monte de ônibus para lá. Eu fui para aquele Com outro padre. Com o mesmo padre, com o padre Alfonso. Missa de cura? Missa de cura. E aí aquele campo enorme no meu bairro, cheio de ônibus. E eu fui com a minha irmã e de repente sumiu aqui, não parava. E saiu um som da minha boca. Eu não parava de olhar para o lado para minha irmã, assim, tipo assim, eu tô passando mal e ela não tá vendo, eu tô passando mal, não tô vendo. Bom, quando terminou a questão, a minha sobrinha tinha sido curada em Belo Horizonte e eu descobri que aquilo era dom de línguas. Por isso que alguém fala quando é mentira, eu falo, gente, não pode ser. Porque eu não sabia o que era. Aí eu expliquei para uma amiga, em bate-papo, porque eu saí de lá, não contei nada pra minha irmã, né? Eu falei, eu tive um treco aqui de aperto e tal. Aí eu contando aquelas brincadeiras de coisa, aí ela me deu um livrinho para ler sobre o dom de línguas. E aí eu comecei a participar do... Não era renovação, ligada à renovação, mas era tudo que tem a renovação, só que era o Padre Alfonso, tudo com o Padre Alfonso. Olha que coisa. Agora eu fiquei curioso. Como seria essa experiência carismática, que não era ligado à carismática, com o Padre Afonso Pastore, que funda o SCC? Aí quando Coisa ele diferente, morreu, a igreja, o padre que estava na época, fez a ligação nossa, porque já tinha os grupos de oração. Com a carismática. Com a carismática. E aí a minha irmã, na época, ficava assim, minha irmã tá ficando doida, que ela tá virando carismática. E eu nunca tinha ouvido renovação carismática, porque o Padre Alfonso não falava renovação carismática. E quando eu me vi, eu já estava envolvida. E um amor pela palavra, eu tenho um amor pela palavra muito Ele orava grande. em línguas? Orava.
E nós orávamos em língua. Tinha aqueles seminários no espírito, tinha a questão de a gente fazer oração de cura, que a primeira Imposição de vez, mãos, posição de mãos, e eu sempre fui assim, meio, Agora eu acho que fiquei curioso. De responsável. onde que veio essa experiência dele? Não veio da renovação carismática? Ai, Que tem coisa, um livro não é? dele, eu vou até procurar no livro, eu não sei como Agora eu foi. fiquei curioso, porque Não sei te responder. porque assim, o SCC em si, ele não tem na sua estrutura, É não é? outro modelo. É uma outra, é um outro modelo, É né? outro modelo. Mas Nós aquele tínhamos o SCC e tínhamos a renovação. Eu nem lembro como ele chamava, porque eu fui entrando. Eu trabalhava 18 horas por dia. Então, assim, eu não Nossa. tinha muita noção do que estava acontecendo. Eu abria minha casa, eu saía para dar aula, que eu dava aula a casa de ficava pós à lá. noite, a casa. Aí, à medida que eu fui envolvendo, eu parei de trabalhar na segunda-feira para fazer o curso da palavra. Uhum. E aí, ele realmente, eu chamo ele de poceiro, porque ele veio e tomou casa da casa inteira. Você trabalhava de quê na época? Olha, eu trabalhava no hospital, porque eu era gerente de recursos humanos na Certo. época. Não, eu já era sócia do hospital. Ah, do eu já hospital. estava Entendi. como sócia do hospital. E dava aula em 5 faculdades na parte de gestão, que é Eita. o meu forte, é gestão. E eu tenho uma consultoria, que é o que permanece até hoje, que é Grafia Humana, onde eu dava treinamento e acompanhamento a presidentes e gestores de empresa. Ah, que maravilha. Então, minha área sempre foi humanas. Sempre foi essa. Que coisa. Agora, você fica ali na carismática, continua o seu trabalho, começa a pregação. O marido acompanhava? Acompanhava. Meu marido só saiu do grupo de oração porque ele tinha horror da dancinha. Ah, E dancinha. aí ele falava assim, dancinha eu não quero. Aí ele chegava, hoje eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, né? Ele pegava e chegava atrasado. E eu falava com ele, nós somos uma referência. Você chegar atrasado, você está dizendo para as pessoas para chegar atrasado. Ele falou, então não vem. Então tá, não vem. Hoje eu não faria isso, Sim. né? Ele chegava para ele- não dançar. É. Quando passava a dancinha, ele ia rezar e daí havia a ele ficava lá pregação. na porta, porque ele ia comigo, né? Mas ele ficava lá na porta e não entrava. Ah, entendi. Entendeu? Que coisa. Ele é muito assim, na dele, a hora que mandava, olha pro lado, fala com o seu irmão, Não, ele quase aí, morria. não, aí é muito Ele quase difícil. morria, era muito para ele. É. Mas faltou sabedoria. Hoje eu não faço isso de jeito nenhum. Quantos anos que você fica ali imergida nessa experiência do grupo de oração da Renovação Carismática? De 91 até 2011. Não, 2011. Muito tempo. Por quê? Porque os 3 últimos anos de renovação meu, aí eu já estava dentro da renovação. Porque a Kátia Isso. foi eleita presidente primeiro de Vitória, da Arquidiocese de Vitória. Entendi. E aí ela era minha professora de inglês. E eu peguei e falei, olha, eu acho algumas coisas muito desorganizadas, aquelas coisas de consultor. De gestora, consultora. Eu falei, se você quiser, eu te dou uma ajuda. Aí ela me chamou, eu olhei lá, falei, vamos fazer um planejamento estratégico. No ano seguinte, ela foi para a renovação do Brasil. Eu fui com ela, fiz todo o planejamento, aquelas diretrizes Sim, da renovação, foi orientação minha para a renovação e para o exterior, para o Brasil e para o exterior. E aí, em 2011, eu fiquei na renovação até 2012 ou 13. Não sei te precisar. Eu sei que aí a minha filha leu um livro evangélico que fala todo filho precisa de uma mãe que ora. E ela me chamou para rezar junto com a minha nora. E à tarde ela resolve partilhar isso com uma amiga, que hoje é a cofundadora, a Aline, e a Aline contou isso no chá das 5. Só de menina dondoca que tinha feito primeiro comunhão e rachado na vida. Né? Profissional, de sucesso, mas com vazio. Aí ela falou, de jeito nenhum, a tia Ângela não vai ficar só com você. Porque elas sabiam de toda a minha vivência, né? Porque todos esses anos foram anos de preparação, de estudo. Que eu não entendia para quê, né? Eu achava que era uma coisa Sim. natural.
Até porque Padre Alfonso me tirava no meio dos outros para fazer coisas que normalmente eu não sabia fazer. E aí eu fui comentar com Dom Luiz, porque era o arcebispo de Vitória, meu confessor, e eu todo dia de manhã eu estava lá com ele, porque a gente transmitia pela rádio a missa, ele almoçava comigo, eu já era assessora do anterior, do Dom Silvestre, e aí eu fui falar com ele. Aí ele falou, minha filha, eu só quero te fazer um pedido. Não faça em casa. Faça na igreja, porque senão, eles falavam que eu era a cozinha do arcebispo, senão vão falar que eu estou fazendo um grupo paralelo. Sim. E aí eu fui até o meu pároco, que não era da renovação. Sim. Tanto que um dia que ele me viu lá na renovação, ele virou para mim e falou, poxa, eu não acreditava. Falei, por que não? Você é muito inteligente para isso. Aí eu ri. Falei, pois é, tem muita gente inteligente aqui, não é só eu, não. Porque ele era mais voltado para TL, né? Sim. Então, mas ele me abriu as portas e ele gostava muito de mim, gosta, né? A gente tinha uma relação, assim, muito legal ali dentro da igreja. E abrimos o primeiro grupo. E ficamos 3 anos e meio ali, não passando de 20 mães. Já com esse nome, Mães que Oram pelos Filhos, não. Mães que oram pelos filhos. A gente falava, é grupo de mães que oram, mães que oram, sim. Entendeu? Só que o pessoal da Canção Nova iam muito em Vitória e ficavam lá em casa. Por quê? Porque o Dom Luiz autorizou a Canção Nova a entrar em Vitória, porque eu iria ficar à frente. Isso. Na realidade, eu não era coordenadora. Eu fui ser coordenadora do Amigos da Canção Nova depois. Mas eu era a referência que estava tudo sob controle. A ponte, né? A ponte ali. E aí eles vinham, ficavam lá em casa, alguém vinha fazer tratamento, ficava lá em casa. E eu, como não sabia o que fazer com o grupo, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo ali, eu levava o pessoal da Canção Nova para fazer um grupo na quarta-feira. E aí, quando eu fui à Canção Nova, aí já como coordenadora dos amigos, levar aquela participação que a gente leva e tal, em dinheiro. Aí a Luzia virou para mim e falou, o que está acontecendo lá em Vitória? Eu falei, o quê? Não estou sabendo, não. Porque eu achei que era dos amigos. Não, diz que tem mãe rezando, cada uma mais bonita do que a outra, não sei o quê, aquele papo. Né? Aí o Eto entrou na sala, aí eu estava contando para ela, o Eto entrou na sala, eu peguei, virei e falei, Liberdade, eu falei, pô, que vergonha, hein? Minha filha teve que ler um livro evangélico para voltar para a igreja, porque ela é médica, ela tinha se afastado da igreja. E aí ele virou para mim e falou, por que você não escreve um? Eu olhei para a cara dele. Eu só não respondi porque eu estava na casa dele, não podia, né? A gente é educada, né? Eu sou brava, mas sou educada. E aí, eu falo que agora eu estou fazendo curso para dama, mas naquela época eu não estava no curso ainda não. E aí eu peguei, eu só lembro que eu ri igual a Sara da Bíblia. Sim. Tipo assim, eu trabalho 18 horas por dia. Eu não vou, é impossível. E numa das faculdades, que é a melhor de Vitória particular, eles queriam me contratar full time. E eu não quis porque tinha que fazer o paper, 2 papers por mês, que é você escrever um artigo. Sim, um artigo. E eu falava assim, eu não gosto de escrever. Eu não sei escrever. E aí eu pensei, falei, impossível, né? E na semana seguinte eu viajo para Manaus a serviço. E eu estava com o meu iPad na mão e começou a vir algumas ideias. Eu comecei a escrever. De Vitória até Manaus é uma vida, né? É um dia inteiro, a volta é outro dia inteiro. Se fosse hoje, então, era 2 dias, né? E quando eu voltei, eu tinha 185 páginas escritas. Caramba. Aí levei para o meu pároco, para esse meu pároco, falei com ele, falei, olha, me pediram um livro e eu escrevi. Aí ele virou, olhou, leu, falou comigo assim, mas você não botou Maria. Eu tinha muita dificuldade com Maria por causa da minha mãe. Por causa do texto que era... Ah, por causa da mãe. Da minha mãe, uai. Minha referência com Deus Pai e Deus Filho, para mim, Deus Espírito Santo, a Trindade foi a maior facilidade, porque eu tinha uma relação ótima com meu pai, eu tinha uma relação ótima com meus irmãos, e tinha uma relação assim aberta. E me pegou de surpresa também, porque o batismo e a oração em línguas veio sem eu saber o que era. Então, eu tive uma conossória, eu tinha um ranço grande com ela.
E aí ele virou e falou, escreve um capítulo. Aí eu escrevi o capítulo de Nossa Senhora e mandei o livro para Canção Nova sem pretensão nenhuma. Num dia eu estava no ENF e eu ia pregar, eu ia trabalhar com todo mundo, repassar o planejamento estratégico no ENF, né, aquela que é o coletivo, né, estava todo mundo. E a Luzia chegou e virou para mim e falou, o seu livro foi aprovado. Falei, como? Foi aprovado. Bom, conclusão, o livro foi lançado e eu fui no Dia das Mães lançar o livro. Que é aquele da capinha branca com... Isso, que na época eram as nossas fotos, porque a gente era narcisista, né? Colocou as fotos lá, né? E eu prego no encontro de mães, no Dia das Mães, e as pessoas compraram o livro. É um best-seller. Inexplicável. É verdade. Porque a pessoa abre o livro e abre um grupo, abre um livro e abre um grupo. E espalhou. Teoricamente, as pessoas ligavam, eu dava uma explicação e, para mim, vai tocar a sua vida, né? Sim. E aí, eu resolvo lançar o livro em Vitória, porque, como mineiro, eu sou bairrista. E o capixaba não é bairrista. E aí, eu falava, não, nós vamos fazer um lançamento aqui. E, na época, o padre Fábio de Mello cedia para o Eto 2 datas. E aí, a Canção Nova me deu uma data para o dia do lançamento do livro. E o padre Fábio teve aquele problema de depressão e não pôde ir. Só que nós já tínhamos alugado o melhor centro de convenções de Vitória. E na nossa megalomania, que nós compramos 2.500 livros. Ai, Jesus! Então, nós tínhamos uma dívida de 78.800 para pagar. Você vê que eu guardei a data, né? O valor. O valor. E eu era muito conhecida em Vitória pela minha vida profissional. Sim. Mas eu não era reconhecida como alguém que escrevesse livro, e muito menos católico. E aí nós começamos a pensar quem a gente traria para esse evento. E aí eu lembrei do Dunga. 2011 era o auge do Dunga, né? E aí liguei para ele e falei, irmão, vem. Ele falou, claro que eu vou. Aí eu cheguei nas meninas, falei, olha, toda feliz, o padre Fábio de Mello não vem, mas o Dunga vem. Ô tia, só uma pergunta, o que o treinador vem fazer aqui? O que o treinador da seleção vem fazer aqui? Da seleção. E eu falei, ferrou, né? Aí liguei pro Nelsinho, falei, o Nelsinho Correia, falei, irmão, eu tô com um problema aqui, as meninas não conhecem o Dunga. Você pode vir? Claro, vou sim. Aí vim, porque eu tinha que convencer as meninas a vender ingresso. Porque em 2011 o ingresso era R$50, porque tinha que pagar o centro de convenções e os livros. E aí as meninas olharam e falaram, ai, não, ele é muito velho. Elas confundiram ele com outra pessoa. Aí eu liguei para a padre Adriana Zandoná. A padre Adriana Zandoná tinha acabado, estava sendo ordenado. Falei, cara, eu preciso de um padre de um homem bonito. É o que eu tenho. O padre Fábio não veio, vamos arrumar outro bonito. Aqui. Aí ficou conhecido como combo 3 em 1. Porque nós fizemos os 3 para vender ingresso. Mas, para te falar a verdade, ninguém em Vitória conhecia a Canção Nova. Então, não conhecia os 3. Então, eu falei, bom... Mas nesse momento eu já tinha convencido as meninas. Aí nós começamos a vender, porque nós tínhamos que vender para pagar os ingressos. Sim. E tinha uma entrada de 7.860 para dar. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí meu marido é muito tranquilo, ele falou, fica tranquila, eu pago a entrada. Mas não queria ficar devendo a entrada pro meu marido. Mas tudo bem, falei, nessas alturas é o que nós temos, para hoje é isso aqui. Você acredita que eu vou para a porta da igreja? E na igreja o pessoal tinha uma grande referência, porque minha casa foi uma comunidade, né? E aí já não era mais, mas a grande referência era... as pessoas me conheciam porque assistiam missa na minha casa. E aí eu estava na porta, uma pessoa virou para mim e falou assim, Anjo, estou precisando de doar um dinheiro. Você não sabe quem precisa? Eu falei, eu! Ela levou o maior susto, porque toda vez eu falava pro Carmelo, para não sei aonde. Aí eu contei a história para ela e falei, quanto você quer doar? Ela falou 7.860. Não acredito. Verdade. Não acredito. Ela tinha recebido um dinheiro
de aposentadoria, e o marido dela é muito bem de Sim. vida. Ela achou que não era justo ficar com aquele dinheiro, que foi um 13º que veio, Sim. que não estava na previsão dela, que ela foi diretora de escola. Ela não achou justo. Ela me deu dinheiro. Imagina isso em 2011. Caramba. Aí cheguei toda feliz em casa. Falei, ó, acabou. Não preciso mais de você para entrada. E aí começamos a vender ingresso, vender ingresso, vender ingresso, vender ingresso, vender ingresso. Quando nós fizemos o valor que pagou a conta, que era 60 Sim. mil, com mais, né, nós resolvemos a nossa vida, começou um assunto entre as meninas. E tia, porque o pessoal do hospital me comprava o bloco inteiro, porque estava todo mundo vendo Sim. meu desespero. E aí eu não estava vendendo mais, eu estava pedindo doação, né? E aí as meninas começaram assim, tia, estão dizendo que nós vamos passar vergonha, porque lá cabe 2.000 pessoas e o pessoal comprou, né? Nós devíamos ter, sei lá, vendido uns 600, 700 Certo. ingressos. E nós vamos passar vergonha. Falei, vamos. Então vamos começar a vender ingresso. Aí nós vendemos, cabia 2.000, nós vendemos 2.500 ingressos. Certo. E aí? A nossa expectativa era ter 500. E eu não sei hoje, Guto, até porque hoje eu marquei 18 horas. 18 horas numa cidade, numa capital, é o pior horário, porque é o horário do trânsito, o horário que as pessoas estão saindo. E na véspera do encontro, e aquilo estava na minha cabeça, nós vamos passar vergonha, nós vamos passar vergonha. E aí, na véspera do encontro, eu passei a noite toda passando o zap para o governador, para o prefeito, para os deputados, para os presidentes da empresa, tudo convidando para o lançamento do meu livro. Mas não contei o que era, não. Só lançamento do livro. Guto, olha como Deus é carinhoso. Quando nós chegamos lá, 6 horas... Eu cheguei antes, claro. Quando 6 horas eu comecei em ponto. O arcebispo, diziam que o arcebispo não tinha chegado. Eu falei, você é arcebispo. Começamos. E aí o arcebispo estava sentadinho lá. Eu falei, pra cima, viu? Aí o pessoal falou, aqui ela começa com arcebispo, arcebispo. Nós tínhamos 1.000 pessoas, 6h05 nós tínhamos 1.500 pessoas. E 6h30 tinha 2.000 pessoas. Claro que ninguém sabia o que estava fazendo lá. Alguém tinha vendido o ingresso e alguém tinha falado que tinha o lançamento do livro. Tinha todos os tipos. Eu diria para você que era um circo, porque tinha evangélicos, tinha políticos, tinha dondoca, tinha pessoa da igreja, tinha de tudo. Que maravilha. De tudo. O pessoal sentou, porque ninguém e nem Sim, nós e agora sabemos. vamos ver o que O que vai acontecer? Nós, no palco, Dunga me perde o voo, chega na hora que nós estávamos entrando, na hora que nós estávamos subindo o palco, ele falou, o que é mesmo que nós vamos fazer? Eu falei, você vai comandar um talk show. Eu achava a palavra talk show chiquérrima. Falei, você vai comandar um talk show. Ele falou, o que é isso? Aí eu expliquei o que era, nós entramos e fizemos um talk show com eles conversando, cantando com o bispo. E ali o Dunga virou para Dom Luiz e falou assim, Dom Luiz, o senhor percebe que daqui está saindo um movimento para o mundo? Caramba. E ele falou isso 3 vezes. Eu fiquei na minha, eu não sabia que era movimento, não fez a mínima diferença para mim. Mas Dom Luiz saiu dali e o padre Anderson Gomes estava conosco, porque ele era o coordenador da pastoral na época. Certo. E tinha um grupo já na paróquia dele. E aí o Dom Luiz falou, padre Anderson, agora é com você vai tomar conta da minha filha. Porque eu não posso mais, porque ele que ia para o grupo, Sim, ele que sim. orientava, mas a gente era um grupinho. E aí sim, nós começamos a congregar as pessoas, esses grupos que estavam perdidos pelo Brasil, a gente começou a falar quem quisesse se filiar. E aí, com 1 ano, o negócio estava de um tamanho e a gente via o Atos dos Apóstolos acontecendo. Porque 2 mães do grupo, uma marido teve um problema financeiro, teve que ir para Hong Kong. Então, abriu um grupo lá. A outra teve um problema com o filho, que nasceu com autismo, foi para os Estados Unidos para tratar. Então, com isso, já nasceu os 2 grupos internacionais. Dali,
a partir do lançamento do livro, claro, já tinha um grupo, mas dali é que começa mesmo a força do movimento Mães que Oram pelos Filhos, Ali a gente nasce como movimento. como um O movimento. Carisma nasce em 2011 e o movimento nasce em 2014. Porque aí o padre começou a me explicar o que era movimento, qual era o carisma. E aí quem fez todo o processo para mim foi a renovação. Que coisa. Porque eles é que sentaram para fazer o estatuto, para me explicar o que era carisma, o que era espiritualidade, porque eu tinha uma versão muito de encontro de casais Certo. e pregação em retiro, Sim, pregação da palavra, pregação em Mas seminário como de vida. estruturar ali, tu Mas não sabia como. O que era um movimento e essa figura de fundadora foi uma coisa totalmente nova. E como o Dom Luiz sempre esteve conosco desde o princípio, isso trouxe uma credibilidade. E como eu já conhecia muitos bispos, por causa dessa Sim. proximidade com os dois arcebispos, as pessoas acreditavam muito no que eu estava falando. Por quê? Porque sabiam que aquilo nunca seria um desejo meu. Agora, se eu soubesse que o movimento era isso, eu tinha pulado fora, tá? De uma forma resumida, qual que é o carisma, o objetivo, o cerne, o núcleo das Mães que Oram pelos Filhos? O carisma é restaurar as famílias pelo poder da oração. Certo. E Mães que Oram, hoje vocês costumam chamar Mães que Oram ou Mães que Oram pelos Filhos. Ah, Mães tá. que oram pelos filhos. Ah, Aí entendi. ficou porque a gente começou e hoje a gente percebe, até rir, porque mães que oram pelos filhos dá a impressão que é só pelos filhos, né? Isso. Mas hoje a gente reza pelos sacerdotes, a gente reza pelos afilhados, reza pelos maridos. E se você parar para ver o carisma, é para a família. Por quê? Porque quando uma mãe, ela nunca tem tempo para nada. Essas meninas jamais iriam para a igreja por causa delas. Mas pelos filhos, elas foram. Então, pelos filhos é a isca. Só que elas chegam e são curadas. Entendi. E ao serem curadas, elas vão para dentro da família e restauram a família. Porque a mulher, 85% de um casamento está na mão da mulher. Verdade. E é realmente um movimento muito forte. Eu lembro que agora eu fui com o Padre Gabriel em Paris, e lá tinha Mães que Oram pelos Filhos. Na França tem. Na França, né? Olha, nós somos do movimento Mães que Oram pelos Filhos. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? Em todo canto. Lisboa, olha, a gente faz parte aqui do movimento. E sempre muito organizada, sempre muito. Né, Mas aí é a minha questão de gestão. Era a única coisa que eu tinha controle, Guto. É a única coisa que dava para controlar, né? Eu brinco que quando eles perguntam do perfil, começa muito, para perfil, para fundo, para não sei o quê, eu falo, ó, se tivesse feito um teste de perfil para fundador, eu não tinha passado. Porque eu sou muito descolada, sim. Assim, muito expansiva, né? Eu tanto que quando, assim, bispo que não me conhecia, que eu chegava, ele falava, nossa, eu achava que era uma pessoa velhinha, assim, mais. Sim, né? sim. E idade eu tenho, mas a gente só não aparenta. Agora, quantas mães hoje a gente poderia constatar que estão envolvidas diretamente com o movimento? Olha, nós estamos começando a fazer um recenseamento a partir aqui de Alagoas. Correto. Nós fazemos a seguinte conta, tá, Guto? Nós temos 3.000 grupos, 2.500 registrados e 500 em processo de formação. O grupo já existe, certo, mas o padre não deu a carta, porque para abrir um grupo de mães, você tem alguém que te ajuda a abrir esse grupo, mas ele só passa a ser do movimento quando o padre assina uma carta. Ok. Tá? Porque a estrutura é ligada à paróquia. Tanto que nós não temos obra social. Porque a nossa obra social é da paróquia. Então, se a minha paróquia mexe com velho, eu mexo com velho. Se a paróquia mexe com criança, é com criança. Então, a nossa obra social é da paróquia. Então, nós temos 3.000 grupos. Se você fizer uma conta por baixo, você bota aí 30 mães, mas nós temos grupo de 1.000 mães, de 120 mães. A média é em torno de 80, mas a gente faz uma média de 30.
para a gente Sim, sim. ser boazinha. Então, semanalmente, se você fizer uma conta aí, tem umas 150 mil mães se reunindo de uma forma metódica. Certo. Mas nos encontros, por exemplo, o encontro de Minas Gerais é 4 mil pessoas, o encontro da Canção Nova é 120 mil. Então, assim, 120 mil a pessoas. gente fala 60 mil, eles falam, outros falam que não é, mas a gente lota aí a Canção Nova. Que coisa maravilhosa. Isso não tem explicação. Só Deus realmente para fazer uma movimentação dessa, porque a sua primeiro não era a intenção escrever um livro, aí vem o livro, aí depois lançar um livro e depois começa algo de forma muito natural. Nosso Senhor achou pouco tomar conta da sua casa, mas ele devolveu o mundo como sua casa hoje, né? Eu via vocês conversando ali, e você dizia, olha, eu todo final de semana eu estou num estado diferente, né? Então o nosso Senhor pediu um tempo à sua casa, mas depois deu o mundo como sua casa, né? Então hoje o mundo é a sua casa, você viajando, cuidando das mães, fazendo pregação e acompanhando os grupos e tudo. E é meio que nosso Senhor dizer assim, pronto, um dia você me deu a sua casa e agora eu lhe dou a minha casa, que é o mundo, para você viajar, para você pregar, para você chegar até o coração das mães, né? E isso é... Mas eu tenho certeza que você não imaginava que hoje estaria nessa proporção aquilo que começa de uma forma tão despretensiosa. Né? Olha, nem eu, nem Dom Luiz. Porque você vê, ele estava tão envolvido ali que ele não percebeu. Precisou de alguém de fora dar um toque nele para que ele acordasse para aquele número de grupo, que nós já devíamos ter uns 20 grupos, mas assim, tudo solto. E grupo brotando, né? E eu falo assim, Deus fez uma obra tão grande, porque no início eu fiquei muito assustada. Quando o Padre Antes me pegou, eu estava até chorando muito, coisa que não é meu temperamento. Porque eu trabalhava durante o dia e à noite eu ficava respondendo aquele monte de coisa. E eu não tinha uma conversão tão forte. Eu estava num patamar anterior, né? Para um patamar de uma fundação, ele é diferente. Deus fez uma obra na minha vida nesses últimos 12 anos que o meu marido, apesar de ser da igreja, ele virou para mim e falou um dia, eu falei, esse Deus é muito poderoso, ele conseguiu mudar seu gênero, ele muda qualquer coisa. Pode falar, Deus pode tudo, que a gente fala, né? Ele fala, Deus pode tudo. Então, eu acho que a primeira coisa foi a mudança em mim. Deus operou uma obra muito grande. E durante esse processo, eu falava muito os bispos auxiliares de Vitória, Dom Vladimir, que hoje é de Lorena, Dom Mário, que hoje é o bispo referencial do movimento, e o Dom... Nossa, você vai me matar, esqueci o nome agora. Ai, vai vir, desculpa. Você sumiu aqui agora. Tô cansado do horário. A única coisa que eu falava, pelo amor de Deus, o que é isso que... Dom Sevilha. Como que eu não vou lembrar? O que é isso que está acontecendo? Ele falava comigo assim, é de Deus. Porque ele percebia que a coisa era tão grande que eu não enxergava um palmo na frente. Caramba. E para te falar a verdade, eu não era escritora, estou escrevendo o 17º livro em 6 anos. Caramba. Eu não era fundadora e estou aprendendo a ser fundadora junto com a cofundadora. A única coisa que eu tinha era um amor muito grande pela igreja e o amor à palavra. E hoje eu busco estudar muito os documentos da igreja. Por quê? Porque eu vejo que as mães olham para mim e veem alguém que fala aquilo que vive. Então, eu sempre abro muito assim, quando eu não estou conseguindo, quando eu odiava rezar terço, eu falava que eu rezava só por obrigação. E hoje Nossa Senhora me deu a graça, depois de todo esse processo aí de rejeição, né? Restauração, de superação da rejeição. Eu hoje amo rezar o terço, sou super ligada em Nossa Senhora.
E a única coisa que era o nosso chavão, né? A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Porque nem nos maiores delírios que eu pudesse ter, não aconteceria um movimento de mães que oram pelos filhos. Mas nesses últimos 12 anos, movimentar refúgio, consolo, formação para mulheres no Brasil e no mundo traz consequências, porque o inimigo ele não fica feliz com isso, né? Se a gente fosse elencar aqui duas ou três coisas que para você desse tempo assim foi muito difícil, alguma coisa que aconteceu, uma enfermidade ou alguma coisa, ou até na própria família, e quando a coisa foi crescendo, como é que foi isso também em relação ao casamento, aos filhos e tudo? O que é que você elencaria assim, que você, não, isso aqui foi muito difícil, mas com a graça de Deus eu Você fui foi na caminhando. ferida, hein? Mas o meu marido é um José. Ele, assim, desde o início, ele me apoiou, porque o lançamento do livro foi num ano, e no ano seguinte teve o lançamento, o primeiro encontro da Canção Nova. Certo. Aí foi, por isso que eu te falei, com um ano explodiu de Certo, vezes. sim, sim. Né? Então, o movimento foi criado em dia 1º de setembro de 2014 e em abril de 2014. Nós estávamos na Canção Nova com mais de 15 bispos nos apoiando. Caramba. Porque eles foram todos, porque assim, ninguém conhecia. E eu falava assim, gente, ninguém me conhece. Quem me conhece é o mundo profissional, né? E acadêmico. Eu falei, eu preciso do apoio de vocês. E eles estavam vendo que a coisa estava muito grande para o meu conhecimento. Então, meu marido, quando foi essa primeira vez, meu marido olhou para aquela multidão de mãe e ele falou: minha filha, nunca mais eu vou te amolar. Porque ele ficava me amolando assim, mas na época da renovação. Sim, sim. Né? Acho que eu vou contar uma coisa que eu não sei se eu posso. Mas eu conta. vou. Agora eu vou lembrei aqui. Na minha época de renovação, lembra que as missas eram até meia-noite? Sim, sim. E ele ligava e falava assim: onde você tá? Tô na missa. Não é possível, uma missa até essa hora. Onde você tá? Tô na missa. Aí eu sempre ia com duas amigas, né? Muito de igreja. Aí um dia ele me ligou, eram 11h30. Onde você tá? Falei, tô na zona dando. Só fez um silêncio do outro lado. Jesus! Você explodiu naquela hora. Eu explodi. Aí eu cheguei em casa, falei, acabou o casamento, né? Você sabe que ele estava fingindo que estava dormindo. No dia seguinte, amanheceu tudo bem. Nunca mais ele me perguntou onde eu estava. Que não sirva de exemplo para as outras mulheres, né? Não. Pelo amor de Deus. Não nunca... sei se funciona. Mas eu aprendi uma coisa, Guto. Eu aprendi uma coisa. O grupo de mães tem hora para começar e hora para terminar. Sabe por quê? Porque muita gente saiu da renovação porque não tinha hora para terminar. Então, isso é uma ordem no movimento. Por exemplo, o meu grupo acaba 8h30. Para não precisar dar uma resposta dessa. Não, porque foi o meu aprendizado. É por verdade, isso que eu você tá contei mais a fala. Porque assim, e eu não sou de falar as coisas, eu sou muito. Mas eu tava, sabe quando você tá por aqui, onde é que você tá? Eu falei, gente, eu tô aqui rezando para a família. Mas você me fez uma pergunta. Sim. Qual foi a maior provação que eu passei? A minha filha, onde surgiu o carisma, quando explodiu o movimento, ela saiu. Caramba. Por quê? Porque o grupo era um grupo só de colegas dela. E ela resolveu que começou, com o lançamento do livro, começou a chegar um monte de mães de todos os tipos, né? E ela virou para mim e falou: mãe, vamos dividir o grupo. Vamos fazer o seguinte. Ainda deram de boazinha para mim, ela com as meninas. Nós deixamos a quarta-feira para o povo de fora e a senhora fica na terça conosco. E aí a renovação ensinou a gente da palavra, né? Nós fomos rezar e tirar a palavra. Reino dividido, reino destruído. Falei, não vai ter divisão do grupo. Ela falou, então eu saio do grupo. Ai, Jesus. E isso foi uma punhalada no meu orgulho, que hoje eu sei que foi importante. Por quê? Porque eu conseguia trazer uma multidão de gente e não trazia a minha filha. E no início as pessoas nem perceberam. Mas, com o tempo, eu comecei a ver que era uma ação diabólica e eu peguei e comecei a falar disso, a testemunhar.
primeiro, que a palavra, que o movimento é de Deus e que eu só cumpro o que Deus faz. Meu marido só pediu uma coisa. Ele falou, olha, filha, nós não podemos perder essa unidade de família. Então, uma coisa é a coordenação que você estava, outra coisa é a mãe. E aí nós duas sentamos, conversamos, a relação mãe e filha nunca foi abalada. Mas ela saiu do grupo. E a gente, é o tempo de Deus, ela conheceu há 2 anos atrás o Instituto Hesed. E aí ela começou a rezar o terço das 4h30 da manhã. E ela reza todos os dias para uma pessoa que não gostava de levantar cedo. Sim, sim. E esse ano ela vai na Canção Nova e a minha neta também. Foram 10 anos de espera, Caramba. mas que valeu a pena. Foi motivo. E hoje eu vejo que foi importante, primeiro, para provar aquilo que eu falo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Eu falo isso com muita convicção. Segundo, para o meu orgulho, para ver que tudo é no tempo de Deus, que não é pelo meu brilhantismo de falar. Isso. Mas durante esse processo de 10 anos, o meu genro não era nada, virou católico, praticante, e acabou, nós temos como obrigação do movimento de mães em trabalhar numa pastoral dentro da paróquia. Eu trabalhava dentro da Crisma, né? E aí o meu neto, eu não trabalho nessa época, eu ainda não trabalhava na Crisma. Meu neto falou que queria ser crismado, mas queria que fosse eu. E aí eu pedi a autorização do padre. Só que eu pedi na porta da igreja, porque eu sempre fui muito descolada nessas coisas. E um escutou, outro escutou, conclusão, foram 63 homens. Olha que coisa. E aí aí o meu neto quis que eu também, aí a gente fez crisma. E aí agora, no final do ano, o padre me pediu para eu sair da crisma, ele me pediu para assumir a PA, que é de adolescente, que eu não tenho nada a ver. Meu marido gosta muito, acho que vai dar certo. E aí a minha neta vai fazer a PA e o meu neto, que fez a crisma, vai fazer. Então, assim, como família, a gente é muito unido, muito de igreja, todo mundo, mas é uma dor ela não participar das mães, ela participa do encontro de casais. Que coisa. Agora, pra gente ir encaminhando, se a gente pudesse elencar quais as dores que você mais escuta do coração das mães, né? De uma forma geral, assim, que chama a atenção e se destaca diante de outras, que são muitas, né? Mas na realidade de hoje, né? Se a gente pudesse elencar quais as maiores dores que você escuta e que ao mesmo tempo vê também testemunhos, porque com certeza você escuta muitos em relação às mães. É fácil, Guto, porque quando eu estava em Jerusalém, no cenáculo, Deus falou comigo que era para criar grupos de necessidades específicas. Eu lembro até a palavra, necessidades específicas. E naquela época, eu estava começando a trabalhar com as mães que os filhos tinham problema de sexualidade. Certo. E a dor era muito grande. E ele deu um encaminhamento para mim de quais seriam as primeiras dores, que seria dependência química, e hoje a gente tem grupos virtuais que trabalham só isso. Entendi. Tá? Por isso que vai ser fácil elencar e vai ser fácil falar as dores. Dependência química, a gente fala de afetivos, filhos com problemas afetivos, mães que oram pelos filhos com dependência química, presidiários, adotivos, que eu não achava que a dor era tão grande, e a gente percebe que a dor da rejeição é maior do que a dor do amor de quem recebe. Sim, sim. Filhos com necessidades especiais, mentais e físicas. E depois surgiu, já aí, esses foram 5 que veio na moção. Sim. Depois vieram a dificuldade em engravidar. Sim. Então, mães que rezam para as filhas engravidarem. Mães... tem mais 2, que agora eu não lembro. Eu sei que são 8 serviços lá, que nós temos, mas vão me matar, que eu esqueci algum. Já estamos em hora avançada, não jantou ainda. E o Covid também, a vacina fez um malefício aqui na minha memória. Mas a hora que eu lembrar, eu falo. Mas
A nossa padroeira é Nossa Senhora de La Salete, a mãe que chora. Então, eu acho que é a padroeira ideal, porque as mães choram muito por tudo isso aqui. Mas, na realidade, juntando tudo isso aqui, é a falta de conversão dos filhos. Porque ela acha que ele está na cadeia, que ele não vai para o céu. Ele está num caminho de sexualidade errado, E não vai para o céu. Dependência Química não vai para o céu. Então, por isso que hoje... A dor é a perca da alma do A filho. dor é a perca da alma. E que elas não têm consciência disso. Mas que a gente percebe que todo pecado do filho acaba sendo uma conversão para as mães, porque a maioria dessas mães não estão na igreja. E elas vêm para a igreja para rezar pelos filhos, são convertidas, voltam para casa e restauram as famílias. A gente tem grandes testemunhos de mudanças nessa situação. Quem está assistindo a gente e se não tem perto na paróquia um grupo desse, como é que ela pode se aproximar do movimento Mães que Oram pelos Filhos? Existe um caminho para isso? Existem possibilidades de abertura de grupos? E como é que as pessoas podem se aproximar? Eu falo o seguinte, para primeiro ir no site www.mães que oram pelos filhos oficial, né? Porque começou a surgirem outros grupos de mães aí. Então a gente botou oficial. Normalmente tem essa logo, que é a Nossa Senhora e o Menino Jesus. E ali ela pode procurar, tem um grupo mais perto da casa dela. Ela pode entrar nesse grupo, ou se não tiver, ela vai entrar lá e pedir novos grupos. Então, o serviço de novos grupos vai pastorear durante 3 meses para que ela possa fazer correto. E no nosso YouTube também, nós temos gravado as 30 primeiras reuniões. Então, a pessoa assiste e replica lá. Para começar o Isso. grupo. E todos os dias, de segunda a sexta, às 18h30, nós temos a live no Instagram das mães, Mães que Oram pelos Filhos oficial. E aí lá também te dá como entrar nos grupos. É muito bem-vinda, viu, mãe? Sabe por quê que eu brinco isso? Porque nós queremos levantar um exército de mãe. Porque Santo Agostinho nos ensina que nenhuma lágrima sobe ao céu, chega à terra sem ir ao céu primeiro. E então, como mãe, a gente acredita que nós temos muitas dores. É verdade. Mas cada dor é fonte de conversão. Que maravilha. Eu quero louvar a Deus por esse podcast, essa conversa hoje super agradável. Para mim é uma honra receber você aqui e também até você que está aí do outro lado, convidar você, se você sente, se aproxima dessa movimentação tão especial, tão linda e que, assim, é assustador aquilo que acontece no Brasil e no mundo em relação... Quantos países que já pode-se falar que tem Nós estamos em 15 países, sendo que em 7 países nós estamos, 7 ou 8 nós estamos oficialmente e 7 nós estamos não... É o contrário, eu não sei. Então, vamos pegar 8. 8 países oficiais, nós temos a carta e 8 países não. E nós temos essa live internacional. Por exemplo, eu fui numa missão no Paraguai e abrimos 7 grupos em cidades diferentes. Caramba! Quantas Ângelas existem no grupo para poder dar conta dessas? Olha, várias. Diz as meninas que o problema meu é só quando eu paro. Porque quando eu paro e penso, é muito serviço que vem. Mas graças a Deus, Guto, a gente deve ter aí em torno de uns 10 mil voluntários. Olha que coisa. Por quê? Porque cada grupo tem pelo menos 5. Se nós temos 3 mil grupos, você multiplica aí. E nós temos uma estrutura. Isso foi a única coisa que eu entrei na história. A minha gestão, o conhecimento de gestão fez com que multiplicasse esse estar. E o fato de eu estar em todos os estados no final de semana, isso cria uma unidade. E eu consigo, que é uma coisa que eu não entendia.
foge a capacidade, porque é espiritual. Aonde a fundadora vai, o carisma Sim. desabrocha. Sim, Eu não sim. entendia isso. Isso. Eu queria só falar uma coisa antes de acabar. Pode ficar à Senão vontade. eu vou ficar com a Fique à consciência vontade. Antes do grupo começar, porque o grupo começa 30 de março de 2011, em fevereiro eu fui levar o bispo auxiliar para ser empossado como bispo oficial da Diocese de Joaçaba. Certo. E nós estávamos numa van, e eu sempre reforço isso, que eu estava de biquíni como a saída, porque nós íamos para umas termas, para mostrar o poder de Deus. E aí, eu ainda lembro que eu estava com os pés para cima na van. Nós estávamos num grupinho. E aí, a motorista fala assim, escutando aquele assunto de igreja dentro da van, ela diz o seguinte, assim, tem um santuário aqui perto. Eu falei, então vamos para lá? Ela falou, não, só não está entendendo, é perto, mas é no Rio Grande do Sul. Eu falei, não tem problema, quantos quilômetros? Aí combinamos a gasolina, que é a coisa, e fomos para o Rio Grande do Sul. Quando nós chegamos no santuário, tinha a imagem Nossa Senhora da Salete. Nossa Salete chorando. Mamãe assim. Eu nunca fui de chorar. E aí as lágrimas corriam nos meus olhos. E aí o padre, que ainda é vivo, colocou a mão no meu ombro e falou comigo, mulher, por que choras? Eu olhei para a cara dele. Sabe quando você olha assim, com o sentimento, você está com a cara cínica? Porque as lágrimas caíam, mas eu estava sorridente. Eu falei, que santa é essa? E na época de muita prepotência, que santa é essa? Aí ele virou para mim e falou, não é santa do jeito que a senhora está pensando, é Nossa Senhora de La Salete. Eu comprei a imagem, levei para casa. Quando o grupo começou, eu botei no grupo junto com o nosso... E eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Meu Nossa Senhora de Fátima é deste tamanho, porque meu segundo filho deu problema. E eu ficava aos pés dela chorando. E aí, quando foi definir a padroeira do movimento, o padre antes me perguntou, o diretor espiritual, quem vai ser a padroeira? Eu falei, Nossa Senhora de Fátima. Aí ele falou, por quê? Eu falei, eu chorei nela, nos pés dela o tempo todo. Ele falou, não estou perguntando por você, eu estou perguntando do movimento. Olha. Quando ele falou isso, volta aquela cena. E hoje eu vejo, porque nós fazemos o caminho da santidade. E todo o caminho da santidade é baseado na mensagem de La Salete. Reconciliação, oração, eucaristia, penitência e missão, que dá um podcast maravilhoso. Olha só. Então, não poderia deixar de falar que tudo é de Deus, inclusive a padroeira. E eu achava que eu estava atraindo Nossa Senhora de Fátima. Eu acredito que nós temos que marcar um outro podcast para a gente falar aí. Eu queria muito fazer assim, tipo, conversar com as pessoas e as mães pudessem fazer perguntas ao vivo. E você ir aconselhando ao vivo, assim, de forma generalizada Vamos e tal. conversar. Eu acho, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia lá em Juazeiro, porque em Juazeiro nós temos o nosso estúdio e tal. Quem sabe um dia a gente junta as mães que oram pelos filhos lá, leva a Ângela e a Quando gente eu aproveita, for, né? isso, aí, durante a Aproveitar, semana né? ou quando eu for ao estado. Ah, é, com certeza, né? Só a gente vê. Mas assim, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem à Nossa Senhora de La Salete, Com que certeza, escolheu com o certeza. movimento. Com certeza. Por fim, eu queria que você trouxesse hoje para as mães que nos acompanham, de uma forma geral, qual a... Como é que eu posso trazer essa pergunta? Qual a característica principal de uma mãe orante? Né? De uma mãe que está de pé diante de situações tão duras, né? Porque eu percebo que se você está no movimento é porque você já viveu muitos momentos que precisou exercer um carisma que já estava dentro de você e você não sabia, né? Então, qual a característica que você poderia trazer assim para as mães e um caminho ali para que elas pudessem entender como ser assim uma mãe orante, uma mãe de pé diante das situações? Nós temos isso claro no movimento. A gente chama que começa pelo tripé: humildade, obediência e unidade. Então, foi uma das coisas que eu mais tive que aprender a ser humilde, né? Porque eu era extremamente arrogante, estou longe do ideal, mas Deus quebrou
muita coisa dentro de mim. E isso acabou me mostrando que a pessoa dócil, ela consegue muito mais as coisas do que na arrogância, né? A obediência. Eu erro com a igreja, mas eu não acerto sozinha. Sim. Então, isso foi uma coisa muito forte para o movimento. E a unidade. A gente tem que estar unida à igreja, unida ao movimento. Se eu sou da renovação, unida à renovação. Se eu sou da comunidade Pio X, a unidade faz com que a gente seja melhor. Agora, as características para ser uma mãe orante, nós chamamos isso de caminho de santidade. Né? A primeira coisa é reconciliação. A gente precisa de aprender a perdoar e ser perdoado. É como uma lata de lixo que ela precisa de tirar todo o lixo. Sim. E a gente, como mãe, traz muitos traumas. Então, a primeira coisa é tirar os traumas, né? Que a gente chama de falta de perdão. Depois, a segunda característica é a oração. Como isso aqui está muito cheiro ruim, sujo, a gente tem que vir com a oração limpando o nosso interior. Né? E aí você começa a exalar algo bom para as pessoas quererem estar com você. E aí a gente percebe que a comunhão diária. Eu não sou ninguém sem comunhão diária. Se você me perguntar qual é o segredo da fundadora, é comunhão diária. Todas as moções, tudo que acontece, eu faço 15 minutos de adoração e participo da missa. E aí, essa parte de, né, trazer a Eucaristia para preencher os buracos, porque a gente tira entulho, tem que preencher com alguma coisa. E a penitência, procurar o sacramento da penitência para poder se sentir perdoada, porque a maioria das mães tem culpa, tá? Sim, sim. Todo mundo tem síndrome de culpa. Porque é onipotente, então tem síndrome de culpa. E aprender a ter virtudes, porque o que traz os filhos para a igreja, eles verem o exercício da gente de buscar as virtudes. Mesmo que você não tenha, mas eles veem isso. E a outra, sair em missão. Não ter vergonha de dizer, eu sou de Jesus e eu estou aqui. Então, esse é o caminho. Agora, durante o caminho tem uma regra. Fechicler na boca e joelho no chão. Esse é o segredo da mãe, que ora pelos filhos. Silêncio e joelho no chão. Silêncio e joelho no chão. Eu falo que eu fecho o zíper, né? Que as pessoas chamam de zíper. O zíper na boca e o joelho no chão. Que lindo. Olha, eu quero falar duas coisas para você que está acompanhando, antes da gente ir. Uma coisa importante. Primeiro, eu quero agradecer muito a nossa parceria com a Veste Sacra, que eu estou hoje aqui utilizando essa blusa bonita de Nossa Senhora, né? Linda. Eva, Ave, Nossa Senhora na história de toda a criação, de toda a salvação. E são várias, você pode estar olhando aí no site, são várias camisetas, várias estampas da Veste Sacra, nossa grande parceira, que sempre está com promoções maravilhosas e você pode pedir na sua casa. Além de ser um tecido extremamente confortável, as pessoas às vezes olham aqui e pensam que essa imagem aqui fica aquela coisa com calor. Não. É muito, muito bem feito, uma coisa realmente muito delicada e realmente muito confortável. Então a Veste Sacra você pode pedir, vai receber na sua casa, uma fábrica lá em Brusque, Santa Catarina, um lugar maravilhoso, muito conhecido pelas melhores confecções no Brasil. E você pede na sua casa, recebe rapidamente e depois você vai me dar o testemunho, o que é que você achou. Realmente eu me sinto um outdoor católico para onde eu vou com as camisetas da Veste Sacra, que todos os meses mandam várias estampas para mim. Eu sempre utilizo aqui e ainda patrocino aqui o nosso Santo Flow. E a outra coisa é para você preparar a sua ida para a maior feira católica do Brasil, que também é parceria aqui no Santo Flow, que é a Expo Católica. A Expo Católica agora em 2023 são mais de 8 eventos dentro da Expo Católica. O Santo Flow vai estar na Expo Católica, eu também vou estar palestrando no Encontro de Comunicação e vai ser realmente
um encontro para todos os católicos, e não só os empreendedores, não só aqueles que são feirantes, não só padres, cantores, artistas, mas você. Experimentar 3 dias de pura espiritualidade, encontro, alegria. Vale muito a pena você se preparar para ir para a Expo Católica, que é a maior feira católica do Brasil. Vai acontecer agora de 18 a 20 de maio. Então tá aí as imagens lá no Promagno Eventos, de alta estrutura, e vale a pena você participar desse evento extraordinário, tá bom? Você já foi na Expo Católica? Já. Lançamento do livro Cartas de uma Mãe que Ora, pela editora Ave Maria. Aí que maravilha. eu palestrei também. Que coisa maravilhosa. Que bom, hein? Vamos lá. Se Deus quiser, vamos, a Chiara, né, levar de novo a Ângela esse ano para a Expo Católica, se Deus quiser. Ângela, muito agradecido pela sua generosidade de estar aqui conosco. Foi uma conversa sensacional e muito obrigado mesmo pela presença, pela simpatia. Foi para nós um presente ter você hoje aqui no Santo Flow. Eu que agradeço. Obrigada também por quem está nos assistindo. E lembrando, né, essas mulheres aí, de compartilhar isso aí, porque como que as mães vão saber que tem mães que oram pelos filhos se não compartilhar? Verdade. Obrigado, Ângela. Obrigado a você que esteve conosco. Coloca aí nos comentários o que é que você achou da conversa de hoje. Lembrando que, a partir de agora, se você chegou na metade da conversa, já fica disponível aqui no YouTube. A partir de amanhã tem Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, os cortes no TikTok, Instagram, tudo quanto é buraco você vai encontrar aqui essa nossa entrevista, para que você possa também ajudar a divulgar o movimento e esse episódio sensacional de hoje, que vai ficar prometendo outro dia para a gente imergir aí em conselhos, experiências, testemunhos, causos, histórias nessas viagens. Deve ter muita coisa para contar, né? Não, eu já queria contar aqui que você, pelo menos, falou meu nome, meu sobrenome certo, né? Porque todo mundo, para falar Ângela Ábido, Abdu, abdômen e tudo. Tudo Né? que tem direito. Então, pelo menos, ficou Ângela Ábido. Parabéns. Ótimo, acertei, né? Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.